situação que estávamos vivendo no momento era que os profissionais da Serra não eram valorizados. Quando alguém pensava em contratar um profissional arquiteto, pensava em buscar fora de Caxias, né? Principalmente nas capitais. Sim, eu acho também que, na realidade, a profissão de arquiteto, ela estava um pouco distante da população em geral. E nós pensamos que naquele momento a gente poderia fazer uma aproximação. E por isso que esses 25, coincidentemente 25 arquitetos, se reuniram e acharam que poderiam chegar mais próximo das pessoas e realmente chegaram mais próximo das pessoas. O nosso trabalho ficou muito mais conhecido. As pessoas talvez tenham perdido um medo de fazer um contrato com um arquiteto. E foi com esse objetivo que esse grupo se reúne e a partir daí então surge a Associação Sala de Arquitetos. Eu não conhecia os colegas de trabalho, não conhecia fornecedores, né? Estava bem deslocado assim do ambiente em Caxias. E estava acontecendo as mostras, né, da associação, do Sala de Arquitetos, já tinha acontecido algumas, né, e a associação estava se fortalecendo. E eu comecei a querer participar, e aí eles convidaram para alguns eventos e depois de um tempo estava no momento de abrir para novos profissionais, até para dar um gás novo, de ter novas pessoas participando, de crescer, né? E o que mais me chama a atenção, passado todos esses anos, a profissão do arquiteto deixou de ser aquela profissão inacessível para ser uma profissão próxima de todos. Não por conta das amostragens conceituais que a instituição criou. O Sala fez várias mostras em ambientes diferentes, mais conceituais, mas sim quando ela foi para o shopping, ela aproximou ainda mais a comunidade, não só de Caxias, mas de todas as cidades que nos cercam, né? Eu entrei na associação já fazem 15 anos, 16, não lembro certo, e nós pegamos uma diretoria em transição. Foi depois do lançamento do livro, dos 10 anos do Sala. E aí surgiu a oportunidade de fazer um trabalho diferente. E foi quando nossa diretoria pensou em fazer a revista. Então nós pegamos bem o comecinho disso, de captar ideia, de captar fornecedores e parceiros, e isso foi muito legal, porque a gente enxergava que a via impressa ia mudar a associação. Então, assim, as pessoas precisavam ver isto, sentir isto. E sair, depois que ela foi publicada a primeira, a segunda, a terceira, em consultórios, em cafeterias, em lojas, e ver o nosso projeto publicado e chegar nos lugares e as pessoas falarem: "Ai, te vi na revista". Foi muito interessante. E aí as pessoas começaram a retomar a associação. Pessoas que já participavam há mais tempo, os mais antigos participavam, mas também os novos queriam a oportunidade de aparecer. Veio a questão tecnológica e a gente tem que caminhar junto, a gente caminha junto. Então o MADES, na época, ele veio como uma mostra virtual para trazer esse reforço, né, do quanto a gente também estava inserido dentro desse contexto, não numa mostra onde pode tudo, ali não, ali a gente estava dentro da casa de um cliente, de uma pessoa. Tinha uma pessoa, né, tinha um cliente, um briefing muito real. Embora a gente sempre, como arquitetos, né, numa mostra como a do Sala de Visitas, tu simula, né, tu tem... Idealiza um cliente para te formatar, né, e ali foi bacana em função disso, né, e essa mostra evoluiu de um conjunto, né, de pessoas, né, trabalhando em função disso, né. E a questão da associação como a associação, a gente também sempre reforça essa coisa que a associação ela veio para integrar, ela veio para nos unir, para nos conectar como profissionais, né? Nós, como arquitetos, nós com o mercado, nós com o poder público, nós com as entidades de ensino. Então, essa coisa, o que a gente quer como associação? A gente quer que os arquitetos venham, a gente quer participação, a gente quer conexão, é o que a associação busca para
para essa continuidade até, né? Que a gente tenha essa troca, que a gente possa tá sempre trocando, conectando, porque comunicando. A conexão, ela só é uma via de mão dupla. Eu, como presidente, a nossa diretoria, a gente pegou um momento delicado, até é clichê falar, né? A gente pegou o início da pandemia, porque a Sala de Arquitetos sempre viveu muito de eventos e naquele momento a gente não tinha como fazer nada. E toda a nossa programação acabou ficando estagnada, né? Porque o que a gente pensava em fazer era muito para fora. E aí a gente pensou em mais o se voltar, né, para dentro da associação e fazer coisas que deixassem os arquitetos bem naquele momento, né? Levar conhecimento, levar novidades da maneira que a gente pôde naquele momento. Um desafio é manter o associado ativo, é trazer novidades, é fazer com que essa integração faça a diferença na vida do profissional. O que eu vejo nesses 25 anos de marcos muito específicos e que faz a gente lembrar muito do Sala é a questão de todo aquele tempo que durou a mostra Sala de Visitas. Depois de um tempo ali, ela se transformou em outro tipo de mostra, com uma cara mais parecida com as outras que tinham. Então, Sala de Visitas é muito a cara da Sala de Arquitetos, né? Aqueles eventos que foram dos anos iniciais da associação. Outro marco importante foi quando começaram a existir as publicações das revistas. Elas existem há praticamente 15 anos e ali é a maneira principal com que o arquiteto mostra o seu trabalho. Porque na época não existiam as redes sociais que tem hoje, que é uma maneira também da gente mostrar o trabalho, mas na época a revista ela era o principal forma do arquiteto, da Sala de Arquitetos, mostrar o seu trabalho. E ela vem evoluindo, se modificando, mas desde aquele tempo não teve um ano que não teve uma revista. Uma época importante da Sala de Arquitetos também foi quando a mostra se tornou virtual, que naquela época foi uma inovação, né? Não se pensava tanto, se tu for pensar que num momento como agora é mais normal, mas para aquela época era uma inovação, aquela mostra virtual. E foi um movimento que, além de mostra, eles tiveram um ciclo de palestras com conteúdos também além da arquitetura, né? Então, para mim, nesses 25 são 3 marcos bem importantes. A gente conversa muito que é uma profissão que tem muita tecnologia envolvida e cada vez mais a gente nota, né, novos formatos de renderização, de novos formatos de apresentação de projetos e tudo mais. Mas eu entendo que a tecnologia tem que estar ali, a gente precisa dela, a gente tem que se usar dela, mas a gente não consegue sozinhos. É uma profissão que ela tem que abraçar a tecnologia, mas nós somos um grupo, nós somos profissionais que precisam de troca, seja dentro de escritório, com outros profissionais trabalhando junto, seja numa associação como a nossa, que é um espaço maior e que tem muitas vivências e muitos formatos de trabalho. Então, a gente precisa realmente ser um grupo maior para que não fique tudo nas costas ou na carga de uma pessoa só, porque é um trabalho muito grande, me parece que ele está sendo a cada dia maior, né? Cada dia com mais tecnologia, então com novos tipos construtivos, né? Vai vir uma construção modular, né? Que ela é totalmente diferente do que a gente fazia antigamente. Então a gente precisa realmente ter uma equipe maior e ter mais troca entre profissionais para conseguir chegar lá, né? Conseguir chegar nesse futuro. Foi um momento que eu resolvi como profissional me posicionar, me profissionalizar. E uma das decisões que eu tomei foi realmente entrar no Sala. O Sala trouxe lá depoimento, palestras de Sebrae, então a gente começa a entender como é que se profissionaliza, como é que tu, né, tem nota fiscal, como é que tu se torna um profissional, né? E não só um arquiteto assim informal, mas não, realmente um empresário daquela tua, né, daquela tua carreira. Então o Sala me ajudou nesse momento que eu estava vivendo. O bacana é que no Sala existem vários profissionais de várias áreas,
né? Tem gente que lida mais com paisagismo, outro com construção civil. Troca que a gente tem e auxílio, eu acho que é o mais importante. Então, quando se apertar, até na questão de um auxílio burocrático daqui a pouco, né? Uma ajuda jurídica, a gente tem esse acompanhamento dentro da associação, então é muito importante. Isso que dá a diferença para uma pessoa que está ali meio insegura para começar, o que eu faço, para que lado eu vou. Tu vai ter sempre essa ajuda, né? Eu acabo, às vezes, trazendo mesmo essa visão de quem está começando, né? Porque eu não tinha, né, apesar de já trabalhar na área como estagiária, enfim, mas tu ter essa visão de quem está iniciando, né? Porque tem várias idades de atuação dentro do Sala, então é bom tu ter uma visão de quem já está muitos anos no mercado, quem está começando, ali quem é o intermediário. Então assim a gente consegue trazer produtos, enfim, informações para todo mundo que está ali, né? Então agrega para todos. Como que acontece as coisas dentro da associação, por quem olha de fora da diretoria, eu comecei já desde o início a enxergar a associação de dentro e os desafios que ela tem, porque a associação, apesar de ela não ter um número muito expressivo como as pessoas acham que deveria ser de associados, ela é gigante, porque hoje para movimentar o que a gente faz, a associação precisa movimentar muitas pessoas, a gente precisa de muitos parceiros, a gente precisa de agência de publicidade trabalhando para desenvolver o nosso principal produto, que hoje é a revista, né, o nosso magazine. A gente precisa de todo um suporte por trás, assessoria jurídica, né, contábil, enfim. Então, movimenta muito dinheiro e isso tem que ter uma responsabilidade, porque é um dinheiro que não é nosso, é um dinheiro que é de todos que estão ali dentro, está sendo colocado à disposição de todos e a gente precisa trabalhar de uma forma muito séria. E eu acho que isso foi bem legal, porque de vez em enxergar a associação da forma assim, como que eu vou me beneficiar da associação, eu comecei a enxergar já desde o início de que forma eu vou ajudar a associação. A Sala de Arquitetos, então, é uma das únicas entidades aqui no Brasil que ela é composta somente por arquitetos. Então a gente tem esse diferencial, é um grupo de arquitetos que se uniu para essa causa, né, esse ideal de contribuir uns com os outros, né? É uma semente que foi e que cresceu e que está realmente vigorosa ainda no mercado. Que bom, estamos muito contentes de ainda estarmos participando da Associação Sala de Arquitetos desde o primeiro dia, desde a fundação, e podermos comemorar essas bodas de 25 anos no mercado, né? E atendendo e acolhendo mais pessoas. Valeu, Celina. Valeu!